Bom dia, galerinha! Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho de 2020 e hoje nós iremos fazer um treino para a provinha canguru. Antes de realizarmos o treino, iremos fazer a correção da atividade de casa. Então, a tia precisa que vocês peguem um livro de português, caderno 2, e abram na página 21 para que possamos dar início à correção. Vamos lá! A atividade de casa foi no livro de português, caderno 2, páginas 21, 22 e 23. Na página 21, a quarta questão pede para você justificar o uso da pontuação nos trechos extraídos do conto. Então, na letra A, nós temos: os rapazes eram perdidamente apaixonados pela princesa real. Por que o ponto final foi utilizado aí nesta frase? Ele foi utilizado para finalizar uma declaração. Letra B. Andaram, andaram e andaram durante dias e noites infindáveis. Por que a reticências foi utilizada nesta oração? Ela foi usada para indicar uma suspensão da fala do narrador. E letra C. O dono do espelho, o do tapete ou da rede? A vírgula foi usada para separar uma enumeração dos mesmos elementos. Vamos agora para a página 22. A quinta questão pede para você circular o sujeito das orações a seguir, retiradas do conto. Então, na aulinha de ontem, nós estudamos que o sujeito de uma oração é o termo da oração sobre o qual se faz uma declaração. Então, nós temos aí 4 orações para circularmos o sujeito. Então, nós temos aí na oração da letra A: o irmão mais velho ganhou um espelho. Nós podemos nos perguntar para nós mesmos: quem ganhou um espelho? O irmão mais velho. Então, nesta oração aí, o sujeito é o irmão mais velho. Então, você vai circular. Letra B. O do meio ganhou um tapete voador. Quem ganhou um tapete voador? O do meio. Então, o do meio é o sujeito. Sujeito simples. Então, você vai estar circulando. Letra C. E o irmão mais novo ganhou uma rede de malhas de aço. Quem foi que ganhou uma rede de malhas de aço? O irmão mais novo. Então, você vai estar circulando. O irmão mais novo é o sujeito da oração da letra C. E por último, os 3, na mesma hora, subiram no tapete do irmão do meio. Quem foi que subiu no tapete do irmão do meio na mesma hora? Os 3. Então, os 3, nesta oração da letra D, é o sujeito. Você vai circular a expressão os 3. Para fazer mais, vocês iriam fazer a leitura deste conto que vocês estão vendo aí, deste mini conto, e após a leitura do mini conto, responder as demais questões. Quem são os personagens do texto contínuo? O menino e o vigário. A 7ª questão pede para você identificar os elementos do mini conto. Então, letra A, situação inicial: o menino sentado na pedra debaixo de um sol escaldante, quando chega um padre que pede uma informação. Qual foi o conflito deste mini-conto? O padre faz uma pergunta e o menino responde de uma forma que não era esperada pelo padre. E letra C, o clímax. Qual a parte mais interessante ou mais importante deste mini-conto? Quando o padre faz a pergunta, a segunda pergunta, e o menino responde da mesma forma extrovertida. Vamos agora para o desafio da página 23. Sublinhe o sujeito das orações e logo após classifique-os. Nós vimos ontem que o sujeito ele pode ser classificado em 4 tipos. Nós vamos ter o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito indeterminado e também o sujeito desinencial. É algo que vocês têm que estar sempre colocando em prática, não pode esquecer, ok? Então, nós vamos novamente fazer a leitura dessas frases, identificar quem é o sujeito e após identificar o sujeito, nós iremos classificá-lo. Então, na letra A temos:
Os 3 irmãos levaram presentes à princesa. Quem foi que levou presentes para a princesa? Foram os 3 irmãos. Para você identificar o sujeito de uma oração, você pode estar se perguntando o que foi que esse personagem, o que foi que essa pessoa fez para identificar o sujeito. Então, quem levou os presentes foram os 3 irmãos. E os 3 irmãos, quem é o núcleo do sujeito nessa expressão, os 3 irmãos? A palavra irmãos. Então, eu tenho apenas um núcleo do sujeito, eu tenho apenas uma ideia principal. Se eu tenho apenas um núcleo do sujeito, esse meu sujeito ele vai ser classificado como um sujeito simples. Letra B. João, Gabriel e Lucas foram ao encontro de fãs de literatura. Quem foi a este encontro? O João, o Gabriel e o Lucas. Então, vejam que nesta oração eu tenho 3 núcleos do sujeito. O João, o Gabriel e o Lucas. Então, se eu tenho 3 núcleos do sujeito, se eu tenho 3 ideias principais, esse meu sujeito ele não vai mais ser classificado como sujeito simples, e sim como sujeito composto. Na letra B, na oração da letra B, o sujeito ele vai ser classificado como um sujeito composto. Vamos agora para a letra C. Como liam aquelas meninas? Quem era que liam? As meninas. Então, ó, aquelas meninas são o sujeito. Se eu perguntar para vocês quem é o núcleo do sujeito, essa frase, essa oração, ela está em torno de que ideia principal? Em torno da menina. Então, o núcleo do sujeito aí é menina. Eu tenho apenas uma ideia principal. Então, esse meu sujeito, ele vai ser classificado como um sujeito simples ou como um sujeito composto? Acertou quem colocou o sujeito simples. Parabéns! Continue assim, se dedicando, se esforçando e prestando bastante atenção nas videoaulas. E a última atividade é para realizar a linha de chegada. A linha de chegada é de acordo com o conhecimento e o aprendizado de cada um, ok? Finalizamos a unidade 5. Próxima aulinha, nós iremos para a unidade 6. Vamos agora iniciar o treino para a provinha canguru. Vamos lá, turma! A tia vai estar colocando para aparecer aí na tela algumas questões. Nós iremos fazer a leitura dessas questões e vamos tentar compreender aquilo que a questão está nos propondo a fazer. Por quê, tia? Porque as questões da prova canguru envolvem muito raciocínio lógico. Então, você vai ter que fazer uma boa leitura, ou seja, você vai ter que ler de modo que você compreenda aquilo que a questão pede para você fazer, ok? Porque se você não compreender, você não vai chegar em um resultado correto. Então, a tia vai estar jogando aí 5 questões, nós vamos estar fazendo a leitura dessas 5 questões e vamos também estar resolvendo. Prestem bastante atenção na leitura da questão e também no passo a passo da resolução, porque após a resolução, a tia vai estar colocando aí 4 ou 5 questões para que vocês possam resolver em casa. E na próxima aulinha nós iremos fazer a correção. Então, vamos lá. Questão de número 1. Sofia desenhou e coloriu alguns cangurus na seguinte ordem: um azul, um verde, um vermelho, um preto, um amarelo. Um azul, um verde, um vermelho, um preto e assim em diante. Se ela continuar desenhando e colorindo nesta mesma ordem, qual será a cor do 17º canguru? Então, primeira coisa que nós temos que fazer aí é saber a sequência das cores, tá? Então, que sequência ela está pintando em que sequência? Ela está desenhando na seguinte sequência, ó. O primeiro é azul, o segundo é vermelho, não, o segundo é verde, o terceiro é vermelho, o quarto é preto e o quinto é amarelo. E logo após continua a mesma sequência novamente. Então, você, para não esquecer, você pode até estar registrando aí esta sequência, tá? Então, como é que eu vou resolver isso aí, tia? O que é que eu tenho que fazer para chegar à resposta? Ele quer saber
Ele quer saber qual será a cor do 17º canguru. Então, o que é que nós vamos fazer para descobrir a cor do 17º canguru? É muito simples. Todas as questões da provinha canguru envolvem muita lógica. Então, a sequência de 5 cores que Sofia utiliza para colorir os cangurus é distribuída na seguinte ordem: azul, verde, vermelho, preto e amarelo. Precisamos descobrir quantas vezes essa mesma sequência irá se repetir quando Sofia pinta 17 cangurus, tá? Então, faremos isto dividindo a quantidade de 17 cangurus que serão coloridos pela quantidade de 5 cores existentes nesta mesma sequência. Então, o que é que eu vou fazer aí? Eu vou fazer 17 dividido por 5, porque eu não tenho uma sequência de 5 cores. Então, eu vou realizar uma divisão. Vou fazer a quantidade de cangurus, eu quero saber a cor do 17º canguru, então eu vou fazer 17 e vou dividir por 5. 17 dividido por 5, turma, vai dar 5 e vai sobrar 2, tá? Então, essa sequência irá se repetir 3 vezes e irão restar 2 cangurus coloridos por Sofia nesta mesma ordem. Então, o que é que eu vou fazer aí? O 17º canguru terá a cor do 2º canguru. Por quê, tia? Porque eu já não descobri a sequência do 15º? 3 vezes 5 não vai dar 15? Então, ó, se eu adicionar mais 2, que foi o resto da minha divisão, eu vou obter a cor do 17º, tá? Então, sobrou 2, não foi isso? Então, o primeiro vai ser novamente azul e o segundo vai ser novamente verde, ok? Então, o 17º canguru terá a mesma cor do 2º canguru, que é, no caso, a cor verde. Qual é a alternativa correta, tia? A alternativa correta é a letra B. O 17º canguru terá a cor verde. E se eu quisesse descobrir a cor do 18º canguru? Eu iria fazer a mesma coisa. Iria fazer 18 dividido por 5, porque eu tenho uma sequência de 5 cores. E iria sobrar 3. Então, eu iria voltar para a sequência inicial. O primeiro é azul, o segundo é verde, o terceiro vai ser vermelho. Então, o 18º seria vermelho, porque 15 mais 3 dá 18. Ok? Vamos agora para a segunda questão. O porco-espinho Marco reclamou para seus amigos: se eu tivesse pego o dobro de maçãs do que eu realmente peguei, eu teria 24 maçãs a mais do que eu tenho agora. Quantas maçãs o porco-espinho Marco pegou? Vamos tentar compreender o probleminha. Então, vamos novamente realizar a leitura para que haja compreensão da mesma. O porco-espinho Marco reclamou para seus amigos: se eu tivesse pego o dobro, se ele tivesse pego, ele não pegou. Se eu tivesse pego o dobro de maçãs do que eu realmente peguei, eu teria 24 maçãs a mais do que eu tenho agora. Então, quantas maçãs o porco-espinho Marco ele pegou? Então, vamos entender. Pegar o dobro de uma quantidade, turma, significa pegar 2 vezes esta mesma quantidade. Se Marco tivesse pegado o dobro de maçãs que ele pegou, ele ficaria com a quantidade de maçãs que já tem, mais essa mesma quantidade. Como esta quantidade a mais que ele poderia ter pegado representa 24 maçãs, então a quantidade de maçãs que ele possui é exatamente igual a 24, ok? Ele tem 24. Se ele tivesse pegado o dobro de 24, quem é o dobro de 24? É 48, então ele teria 24 e ainda teria mais 24, ok? Isso se ele tivesse pegado o dobro. Então, a quantidade
que ele pegou, a quantidade que ele tem é exatamente 24 maçãs. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Vejam que é pura lógica. Terceira questão. A construção mostrada na figura ao lado pesa 189 gramas. Essa questão aqui é muito simples, é muito fácil. Quanto pesa cada um dos cubos que a compõem? Então, o que é que eu tenho que fazer aí para descobrir o peso de cada um desses cubos? Sendo que todos eles juntos, o total desses cubinhos juntos, equivale a 189 gramas. Vamos pensar? O que é que eu tenho que fazer primeiramente? Primeiramente, eu vou ter que descobrir a quantidade de cubos que eu tenho aí. Vejam que, visivelmente, eu consigo ver um sobreposto no outro, dois cubinhos e dois, um ao lado do outro, não é isso? Só que tem um outro cubo aí abaixo que eu não consigo ver em cada uma dessas filinhas aí, ó. Então, o total desses cubinhos vai ser 9 cubos, ok? No total, eu vou ter aí 9 cubos. Por quê, tia? Porque embaixo de cada cubinho pintado na figura ao lado, existe outro cubo que não está visível. Então, dessa forma, a figura apresenta um total de 9 cubos. Então, para determinarmos quanto cada um deles pesa, basta dividirmos o peso total da construção. O peso total foi de quanto? Não foi de 189? Foi 189. Pela quantidade de cubos existentes nela. Existem quantos cubinhos aí? Existem 9 cubos, sendo que eu tenho 2, ó, em cada linha, que eu não consigo visualizar, que não estão visíveis, e eu devo contar com eles também. Então, para resolver isso aí, basta você saber dividir, ok? Então, eu vou realizar uma divisão. Eu vou fazer 189 dividido por 2. Então, eu posso fazer essa divisão até mesmo mentalmente. Então, eu vou pegar o 18 e vou dividir por 9. Em 18, eu tenho 9 quantas vezes? Eu tenho 9 duas vezes. Então, eu vou estar colocando o 2 abaixo do meu divisor, que é 9. Vou estar multiplicando. 2 vezes de 9 dá 18. Para 18 não resta nada. E vou agora baixar o 9. 9 dividido por 9. Todo número dividido por ele mesmo, nós já aprendemos que dá 1. E 1 vezes de 9 dá 9. Para 9 não resta nada. Eu tenho aí uma divisão exata. E quem é o meu quociente? O meu quociente é 21. Então, 189 dividido por 9, que equivale à quantidade de cubinhos que eu tenho aí na imagem, é igual a 21. Cada cubinho desse pesa 21 gramas. Já descobri. Qual vai ser a alternativa correta? Vai ser a alternativa A, B, C, D ou E, quinto ano? Vai ser a alternativa C. Cada cubinho pesa 21 gramas. Viram como foi simples, como foi fácil? Agora, é claro, você precisa saber dominar as 4 operações estudadas. Quais foram as operações estudadas por nós durante este ano? Adição, subtração, multiplicação e divisão, ok? Vamos agora para o quarto probleminha. Se os lados de cada quadrado da malha medem 1 centímetro, qual é a área da letra N? Veja, nós acabamos de estudar como calcular a área. Então, o que é que eu posso fazer aí? O probleminha, ele está me informando, ó, que cada quadradinho desse equivale a 1 centímetro. E para eu descobrir a área do retângulo, basta eu multiplicar a base vezes a altura. No quadrado, basta eu multiplicar lado vezes lado. E eu ainda posso fazer o seguinte: eu posso contar o espaço ocupado nesta figura, tá? O espaço ocupado pela letra N, para descobrir a área que ele está ocupando, sendo que eu já sei que cada quadradinho desse aí mede 1 centímetro ao quadrado.
Então, o que é que eu vou fazer, tia? Nós podemos obter o valor desta área, da área do quadrado, multiplicando os valores das medidas de dois dos seus lados, tá? Como o lado de cada quadradinho da área mede 1 centímetro, então, como é a área, vai ser 1 centímetro ao quadrado. Observe ainda que abaixo uma regularidade presente na faixa da letra M, ó, que está na diagonal. Vejam que cada figura em vermelho tem ao seu lado a sua correspondente na cor cinza. E que também completa perfeitamente um quadradinho da malha. Então, eu vou ter aí 1 centímetro perfeitinho, tá? Vai medir 1 centímetro cada quadradinho desse. Então, dessa maneira, podemos verificar que a letra N é formada por quantos quadradinhos? É só a gente realizar a contagem, ok? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cada quadradinho que eu tenho aí, representado por esse espaço ocupado pela letra N, o total desses quadradinhos equivale a 18 quadradinhos. Então, esta área vai ser igual a 18 centímetros ao quadrado. Qual vai ser a alternativa correta? A alternativa correta será a alternativa E. Foi difícil? Não. Basta contar a quantidade de quadradinhos ocupadas pela letra N. E daí eu já obtive a área desta consoante, ok? Vamos agora para o último probleminha, também do Cango Treino. Numa loja de brinquedos de pelúcia, o preço de um cachorro e 3 ursos é igual ao preço de 4 cangurus. Então, entendam, tá? Nós precisamos interpretar aquilo que o problema está dizendo para poder resolver. Tá? Então, primeiro eu vou compreender, eu vou fazer uma leitura mais detalhada para poder compreender aquilo que o probleminha está me informando e está pedindo para eu fazer. Então, vamos novamente. Numa loja de brinquedos de pelúcia, o preço de um cachorro e 3 ursos, ó, um cachorro e 3 ursos é igual ao preço de 4 cangurus. 3 cachorros e 2 ursos também têm o mesmo preço de 4 cangurus. Então, ele está me perguntando o que é mais caro, o cachorro ou o urso. Então, eu tenho aí 5 alternativas, tá? Então, vamos tentar entender aquilo que o probleminha está dizendo. Observe que o preço de um cachorro e 3 ursos é igual ao preço de 4 cangurus. Por outro lado, quinto ano, o preço de 3 cachorros e 2 ursos também é igual ao preço de 4 cangurus. Aqui, um cachorro e 3 ursos, eles valem o mesmo de que 3 cachorros e 2 ursos. Então, note que a diferença dessas duas compras é que um urso da primeira compra foi substituído por 2 cachorros na segunda compra. Portanto, turma, o preço de um urso é igual ao preço de 2 cachorros. Então, o que é que vai ser mais caro nesse caso? O urso ou o cachorro? Evidente que o urso vai ser mais caro. Então, nós vamos analisar a alternativa que está dizendo isso. Ó. Letra A. O cachorro é mais caro, o seu preço é 2 vezes o preço do urso? Não. Já descarto isso aí. Letra B. O urso é mais caro, o seu preço é 2 vezes o preço de um cachorro, que foi o que a gente descobriu, tá? O preço de um urso é igual ao preço de 2 cachorros. Então, qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a alternativa B. Já descobri a alternativa correta, eu preciso estar fazendo a leitura das demais? Não, já descarto. Eu já sei qual é a correta. Para eu não estar me confundindo, para eu não pensar que é outra sem ser, eu já vou e marco a alternativa correta, que é a alternativa B. Viram como foi simples resolver as questões do Cango Treino? Basta compreendermos, basta interpretarmos a questão. Como atividade de casa, a tia vai deixar mais 4 questões do Cango Treino para você resolver aí em casa. Então, o que é que você vai fazer?
você vai copiar essas questões no seu caderno, na disciplina de matemática. E depois que você tiver copiado todas essas questões de caneta azul ou preta, você irá responder, tá? Logo no início você pode responder de lápis. Quando você tiver certeza, você vai e passa para a caneta, ok? Lembrando que questões que exigem cálculo, a tia vai querer ver o cálculo de todas, tá? Para saber como foi que você chegou naquela alternativa, ok? Quando você tiver certeza, você passa a alternativa, você marca o xizinho de caneta, ok? Quinto ano. Prestem bastante atenção na leitura dessas questões, tentem fazer, vocês são muito inteligentes. Um grande beijo e até a aulinha de amanhã, turminha. Tchau!